Boa tarde, meus amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, eu acabei de chegar da minha igreja. Estava lá com essa camisa linda, servindo. Na camisa vem escrito assim: servir por algo maior. É exatamente isso. Então, o culto foi uma bênção. E eu saí de lá com vontade de chegar logo em casa para eu começar a gravar esse vídeo. Porque eu falei, tá bom, Senhor, já entendi que eu não posso segurar essa palavra só pra mim. Eu preciso desaguar. Eu preciso desaguar nos rios que estão perto de mim, nos rios que fazem parte da minha vida e até os que não fazem. Então, assim, muitas coisas, e aí você pega aquilo que fizer sentido pro teu coração. Nem tudo pode ser que faça sentido pra você, mas eu tenho certeza que assim como fez pro meu coração, de eu acabar o culto do jeito quebrantada, as lágrimas do jeito que só o Espírito Santo sabe fazer comigo. Eu tenho certeza que vai fazer para você também. Então você pega aquilo que faz sentido pro teu coração, aquilo que em espírito é exatamente aquilo que teu coração precisa ouvir, tá certo? E a palavra de hoje foi sobre Ezequiel 37. Então, quem tem ouvidos, que ouça. Ezequiel 37, no primeiro versículo, fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os teus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu cobrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Gente, o que essa palavra quer dizer? Quando
Deus disse que daria dons, né? Em Pentecostes, quando ele disse que ele, com o seu Espírito, daria dons, a alguns dons de profecias, outros dons de visões, dons como mestres, cada um de louvor, cada um tem o seu dom. Então, para você que sente no seu coração que você tem o dom da profecia, você tem a certeza de que Deus quer te usar como profeta, chegou a hora. Chegou a hora de você profetizar. Chegou a hora de você despertar. Chegou a hora de você passar por esse vale de morte, onde tem ossos secos, muito secos, e eles precisam da tua palavra, eles precisam da tua profecia, de que basta eu profetizar que eles terão vida, eles simplesmente terão vida. Basta eu profetizar que o Espírito de Deus irá habitá-los neles, e assim o fará. E assim a vida se restaurará. Muitas das vezes a gente está em certas situações que a gente não entende. Muitas das vezes a gente vê pessoas no vale da sombra da morte e ela está aí do seu lado. E ela precisa da tua profecia, está aqui, ó. O Espírito de Deus levou o profeta a esse lugar. Eu não frequento todo tipo de lugar. Não, você tem que frequentar o lugar que Deus mandar você ir. E mesmo que você olhe e só veja a morte, você tá lá para isso. Você tá lá, profeta, para você declarar, para você profetizar a vida naquele lugar. E a vida se restabelecerá. Assim como o Espírito habitará aquele lugar, porque você é o instrumento dele nessa terra. Então, é tempo da gente tomar posição. Hoje foi muito claro ao meu coração. É tempo de se posicionar. Deus sabe o lugar que você está, mas você sabe o lugar onde você está? Você sabe o lugar onde você deveria estar? Se você é profeta, se posicione como profeta. Profetize, declare, leve a palavra de Deus, leve a vida. E dê ordem, Deus te deu essa autoridade a você para isso. Para que aonde você chegar e tiver mortes, se você tiver, Deus vai te conduzir pelo vale da morte, onde só tem ossos. Justamente para você profetizar, para você mostrar a autoridade que Ele te deu e você ser conduzido por Ele e você trazer vida. Não por você, por mérito seu, mas você simplesmente ser instrumento dEle, através da palavra dEle. O momento é exatamente disso. É para a gente se posicionar, é um alerta para a gente se posicionar. E Deus também disse: orai e vigiai, porque muitas coisas estão por vir. Então você precisa se posicionar agora. Isso não é um pedido. Tem gente que acha que Deus é só bonzinho, no sentido assim, Deus é muito amor, muito cuidado. Mas Ele é general de guerra. E a gente vive nessa guerra. E agora, a ordem do general de guerra, a ordem desse general é para que você tome a sua posição. Para que você saia da onde você está. E que você tome a sua posição. Posicione-se aonde você deveria estar. Se é como profeta, vai lá. Vai lá no vale de morte. Profetiza a vida naquele lugar. E a vida vai se restabelecer. Isso é uma ordem.
do general de guerra, para você, para mim e para todos nós, como igreja. Tempos difíceis virão. Coronavírus não foi o ápice, nem o fim do mundo. Muita coisa ainda está por vir. Orai, vigiai, vamos nos preparar para o que está por vir. Para isso a gente precisa se posicionar. Ele nem nos convida. É uma ordem. Posicione-se. Posicione-se e leve vida. Profetize vida. Declare vida. Que os ossos vão começar a se juntar. Que os ossos vão começar a se juntar. E o Espírito vai começar a habitar naquele lugar. Que muitas das vezes a gente olha e acha que não tem solução. Uma outra observação também que o pastor Vitor falou foi muito legal. Ele trouxe várias versões, várias Bíblias. E aí ele demonstra que em nenhum momento Deus mandou o profeta pisar nos ossos. E às vezes, muitas das vezes é o que a gente faz. A gente olha e acha que aquela pessoa não tem jeito, a gente olha e acha que aquela situação não tem mais jeito. E não foi isso que o Senhor conduziu o profeta nesse vale. Ele passou entre os ossos, ele passou ao redor dos ossos, mas ele não quebrou nenhum osso. Ele não desperdiçou ninguém, ele não abriu mão de ninguém. Ele só disse: profetize a esses ossos que eles terão vida e que eu sou o Senhor. Profetize a esses ossos que eles se encherão do meu espírito e eles saberão que eu sou o Senhor, que falei e fiz. E assim ele fez. A vida se restabeleceu e o espírito passou a habitar naquele lugar que ninguém dava nada por ele, ou por aquela pessoa que ninguém dava nada por ela. Então, não cabe a nós abrir mão das pessoas ou abrir mão das coisas, por exemplo, que a gente acha que não tem mais solução. Profetize, declare. Porque você é só instrumento, não é você que faz. Você só declara. E se o profeta não tivesse obedecido? Se o profeta não tivesse declarado? Aquele vale que estava cheio de ossos, muito secos, sem vida, mortos, nunca conheceriam a vida? Nunca conheceriam a salvação? Nunca seriam restaurados? Olha a responsabilidade que a gente tem. Uma pregação que eu ouvi que fez muito sentido para mim, que eu acho que complementa isso aqui: quem está mais perto do poço, pega a água e leva para os que estão mais longe. Então, se Deus nos levantou como profeta, a gente precisa falar. A gente precisa profetizar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. A gente precisa profetizar essa vida. Porque se a gente não profetizar, olha quantas vidas deixaram de ser restauradas. Você entende a importância de Deus ter levantado você como profeta? É através da sua vida, é através do seu posicionamento que muitos lugares que estão mortos vão receber vida. O Senhor nos convida que é tempo da gente se arrepender, que é tempo da gente buscar. Em várias passagens Deus fala muito do povo de Israel. O povo de Israel, ele alerta o povo de Israel. E na verdade, a gente continua como o povo de Israel. A gente continua rejeitando a esse Deus muitas das vezes. A gente tem Bíblia, a gente tem cursos, a gente tem diversas igrejas para a gente, se sentir o mais à vontade possível. A gente tem tantas possibilidades, a gente tem tanto conhecimento. E olha quantas pessoas ainda rejeitam a esse Deus. E a gente está o tempo todo lendo, o tempo todo ouvindo Deus alertando Israel: ó Israel, arrependa-se,
É hora de se arrepender, é hora de se arrepender, é hora de se arrepender. A gente não tá aqui de brincadeira. Coisas piores virão e a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar nas nossas posições, prontos a guerrear. Essa é a ordem do general de guerra. E como Deus é maravilhoso tudo que Ele faz, uma outra palavra que fez muito sentido para mim hoje, eu queria trazer para você. Eu cheguei em casa, peguei minha Bíblia e vim. Jeremias 37. Porque eu queria ler primeiro, reler a palavra de novo, né? E aí eu comecei a abrir Jeremias 37. Só que antes de chegar no Jeremias 37, tem um capítulo que diz assim, ó. Na casa do olheiro. E hoje no culto, o Senhor também falou sobre o vaso na mão do olheiro. E agora a confirmação. Jeremias 18 fala assim, ó. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele, oh Jesus, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Entretanto, se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Mais uma vez, agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um dos seus maus procedimentos e corrija a sua conduta, as suas ações. Como eu comentei, coisas piores virão. Toda a Escritura, nada do que acontece é ao acaso. Nada do que a gente vem vendo, as guerras, as pragas, as tragédias, nada disso está fora dos planos de Deus. Tá aqui, ó. Tá escrito. E o Senhor tem falado, tem alertado. Orai, vigiai. Coisas piores, muito piores, vão se levantar e vão acontecer. Então, quem já está debaixo da tenda, que profetize, se levante, se posicione. E aqueles que não estão, é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender dos maus procedimentos. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se corrigir. É tempo de se arrepender. Que Deus tem tanto amor e tanto cuidado, que Ele só quer o teu arrependimento sincero. Ele só quer o teu arrependimento sincero. Ele não quer saber do teu dinheiro, do teu carro, do teu status, nada. Ele só quer saber do teu coração, do arrependimento do teu coração. E é isso que Ele nos convida. É tempo de se arrepender.
buscar a Ele, se humilhar diante dele, de falar, Senhor, eu não consigo mais sozinho. Eu já fiz muita coisa errada, mas eu não aguento mais. Eu quero mudar. Eu quero vida nova. Eu quero renovo. E esse é o Deus. Nós temos um Deus de renovo. E eu continuei passando antes de chegar no Jeremias 37, que nem era Jeremias 37, era Ezequiel 37. E antes de chegar no capítulo 37, que era o que eu pensava, né? O capítulo 23 de Jeremias fala assim, ó: o renovo justo. Deus tem falado muito ao meu coração sobre renovo, sobre novidade. Esse é o nosso Deus. É um Deus de novidade, de renovo. Muitas das vezes a gente está passando por certas situações, não é porque Deus é mau, é porque Ele quer nos ensinar. E Ele sabe que a gente precisa passar por aquele caminho para a gente chegar aonde a gente tem que chegar, para onde Ele quer nos levar. E que se eu tivesse por outro caminho, eu não passaria. Então Ele permite que você passe por esse caminho, por mais difícil que seja. Ele permite que você passe por esse caminho para que você chegue no lugar onde Ele quer te levar. E Ele diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas dos meus pastos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Então, a palavra que eu quero declarar hoje para você, assim como eu declarei hoje, e eu continuo a declarar, e consequentemente já quase que naturalmente fluir e declarar na sua vida: Deus tem renovo, Deus tem novidade, Deus tem muita coisa boa para a minha vida e para a sua vida. Abra o seu coração para aquilo que você tem passado, para as dificuldades que você tem passado. Você não está passando por elas à toa. Tem um propósito, tem um porquê. E abra o teu coração para que você possa ser ensinado, para que você possa estar na mão do olheiro, para que ele faça um novo vaso, para que ele te molde conforme a vontade dele. É por isso que ele permite que a gente passe por diversas situações na nossa vida. Justamente para isso. Porque são nessas situações, são nesses vales, são nesses desertos que a gente passa na vida e a gente vai passar. A gente passa e a gente vai continuar passando. É justamente nesses momentos que a
que a gente quebra o nosso vaso, a gente quebra o nosso ego, a gente quebra o nosso orgulho, a gente quebra a nossa autossuficiência de achar que a gente pode resolver o mundo. São nesses momentos que a gente simplesmente, como um vaso, se despedaça, se quebra. E quando a gente não tem mais força, o olheiro faz assim, ó. Agora vem que agora você tá na minha mão, você tá na mão do olheiro. E ele começa a te moldar. Ele começa a te moldar conforme a vontade dele. A gente muitas das vezes quer a nossa vontade. E a gente fica contrariado. Por que as coisas não estão acontecendo? Por que as coisas estão dando errado? Por que aquilo que eu quero não acontece? Pensa bem. Por quê? Se você tem filho, tudo que você mais quer na sua vida é dar o seu melhor para o seu filho, certo? Deus não é diferente. Pelo contrário. Ele tem um amor surreal, extraordinário por mim e por você. Então, como que você pediria algo para ele e ele não vai dar a você? Se você que dá para o seu filho, imagine o que Deus tem para dar para você. Então, se ele não está te dando o que você está pedindo, para um pouquinho e pensa. Analisa a situação. Quebra o teu vaso diante dele, que ele vai te moldar. Dói. Dói porque a gente quer a nossa vontade, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer do nosso jeito. Mas eu vou te falar, vale a pena. Vale a pena obedecer. Vale a pena ser moldado. Porque se eu quero algo aqui, nessa dimensão, Deus tem algo muito maior para minha vida. Eu acho que eu sei o melhor para minha vida. Mas quando eu opto em diminuir cada vez mais para que a vontade dele se faça na minha vida, ele fala assim: filha, você não tem noção do que eu tenho para você. Minha filha. Acho que ele deve até rir. Falar: oh, minha filha, você não tem noção de onde eu quero te levar. Você não tem noção do que eu tenho para você, para sua vida. Você não sabe do lugar que eu já reservei para você. Tudo isso já existe. Tudo isso Deus já te deu. Tudo isso Deus já me deu. Para muitas pessoas é difícil de separar e entender que existe um mundo espiritual por cima desse mundo que a gente vive. E no mundo espiritual, Deus já te deu tudo. Deus já te deu tudo. Você simplesmente precisa acessar isso e trazer para cá. Você só precisa acessar do mundo espiritual e trazer para cá. Uma das formas de você fazer isso é como? Declarando, profetizando. Deus só disse: façamos o homem a minha imagem e semelhança. E assim o fez. Deus fez tudo só com a palavra. Uma das formas de eu trazer tudo isso, do que já existe, que Deus já me deu no mundo espiritual, e trazer aqui para o nosso mundo, para a nossa dimensão, vamos dizer assim, é profetizando, é declarando. Por isso, é o que eu tenho para te dizer, te declarar, te profetizar neste belo domingo. O dia tá a coisa mais linda, o céu azul. Sabe aquele dia que você olha e fala: meu Deus, obrigada, que dia perfeito. Não sei se você já teve essa oportunidade de olhar para o céu e ver que coisa mais linda que tá o dia hoje. E nesse dia lindo, é exatamente esse dia que eu tenho para declarar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a minha mesa, sobre a tua casa. Renovo, novidade, coisas novas, coisas extraordinárias que Deus tem, muito melhores daquilo que a gente, do que aquilo que a gente imagina. Muito, mas muito, mas muito, mas muito maior. Os planos dele
são infinitamente melhores que o nosso. Então a gente só precisa se arrepender dos maus procedimentos, das coisas erradas que a gente tem feito. A gente precisa simplesmente quebrar o nosso vaso diante dele e falar: Senhor, me ensina, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se eu estou passando por essa e essa e essa situação, é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. O que o Senhor quer me ensinar? Só me ensina. E quando você quebra o teu vaso, ele fala: agora sim, eu já tenho tudo para você. Você só precisava se arrepender. Agora vem aqui. E ele vai pegar você no colo, ele vai pegar os pedaços do vaso e vai começar a te moldar. Foi uma passagem que me tocou muito por uma experiência pessoal que Deus me disse com muita clareza. E eu confesso a você que quando começou essa palavra, quando o pastor na verdade falou hoje lá na igreja, na Lagoinha Barra, na mesma hora veio assim, ó, direto pro meu coração. O vaso está na mão do olheiro. E ele ainda trouxe a reflexão de falar assim: por que você não permite que eu faça isso? Por que você não quebra o seu vaso e deixa eu te moldar conforme a minha vontade? Esse é um convite que a gente faz. Esse é um convite que a gente faz, não, que a gente recebe. Da gente quebrar o nosso vaso, da gente deixar ele nos moldar de acordo com a vontade dele. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. E os planos dele são muito, mas muito melhores do que o nosso. E ele tem um renovo, uma novidade para a minha vida e para a sua, extraordinária, surreal. E é por isso que eu profetizo na tua vida, ao longo dessa semana, muitas bênçãos chegarão à tua casa. Basta você se arrepender, basta você se render, basta você deixar o olheiro, basta você deixar o teu vaso na mão do teu olheiro. E ele vai te moldar e você vai começar a acessar tudo que no mundo espiritual já existe, tudo que no mundo espiritual ele já te deu. Ele já te deu a vitória sobre as dificuldades que você está passando. Você só precisa acessá-lo. Que durante essa semana que a gente vai iniciar, você consiga ver perfeitamente e que você lembre dessa palavra, de falar: meu Deus, Deus de novidade. Nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus de renovo. Então eu desejo que o Espírito Santo possa te renovar, te encher novamente e te preparar para essa semana, que vai ser uma semana de muitas bênçãos nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida também, e da sua família e de toda a sua casa. Que você possa curtir esse domingo maravilhoso, se preparar para essa próxima semana, que vai ser uma semana de muito renovo, de muitas bênçãos para todos nós.